A diretora disse a uma aluna negra para tocar violino como uma piada. O que aconteceu a seguir chocou toda a escola. Todos sabemos que certas pessoas não têm um talento natural para a música clássica. A voz da diretora Eleanor Pierce cortou o silêncio do auditório como uma lâmina envenenada. Os seus olhos frios fixaram-se em Olivia Carter, a única aluna negra do último ano. Mas talvez a senhorita Carter gostaria de provar que estou errada. Talvez ela possa nos presentear com um solo de violino no concerto da primavera na próxima semana. Risos abafados ecoaram pelo auditório lotado. Olivia sentiu o rosto arder enquanto 300 pares de olhos a encaravam. A humilhação foi calculada, cruel e completamente inesperada. Tudo porque ela ousou questionar a falta de diversidade cultural nas apresentações artísticas da escola Maple Ridge. Nunca toquei violino na minha vida, respondeu Olivia, tentando manter a dignidade. Violino na minha vida, respondeu Olivia, tentando manter a dignidade. O diretor Pierce sorriu com falsa doçura. Então sugiro que aprenda rapidamente ou preferiu uma nota baixa por insubordinação? Ele estendeu um estojo de violino. Uma semana, senhorita Carter. Estou ansioso para ver o seu talento. O que o diretor Pierce e todos os outros naquela escola não sabiam era que Olivia não era apenas a rapariga quieta na última fila. Eles não sabiam da noite que ela passava sozinha, do apartamento vazio que a esperava, do pai que ela mal conhecia e, o mais importante, não sabiam da sua avó, uma mulher cuja história estava prestes a mudar tudo. Enquanto caminhava humilhada para o seu lugar, segurando o pesado estojo do violino, Olivia sentiu algo além da vergonha e da raiva. Uma centelha de determinação começou a arder no peito, a mesma determinação herdada de gerações de mulheres que nunca se curvaram à crueldade, mesmo quando o mundo inteiro tentou silenciá-las. O professor Moore, que observava a cena com visível desconforto, tentou interceder. Diretor Pierce, talvez possamos encontrar outra solução. A decisão está tomada, interrompeu Pierce. A senhorita Carter vai nos encantar com a sua apresentação ou enfrentar as consequências. Esta escola tem padrões a cumprir. Naquela noite, sozinha no seu pequeno apartamento de frustração, como poderia aprender a tocar em uma semana? Era impossível, era uma humilhação garantida. Era exatamente o que o diretor Pierce queria. Sem pensar, ela pegou o telemóvel e ligou para o único número que poderia trazer algum conforto. Vovó, a Naiwa. Voz do outro lado da linha foi como uma bomba. O que aconteceu, criança? Entre soluços, Olivia contou sobre a humilhação publicada, a armadilha cruel disfarçada de oportunidade, do medo de enfrentar mais uma derrota. O silêncio que se seguiu não era de desaprovação, mas de profunda reflexão. Quando a avó finalmente falou, havia um tom estranho na sua voz. Algo entre determinação e uma emoção que Olivia não conseguia identificar. Traz esse violino aqui amanhã depois da escola, disse ela simplesmente. Avó, é impossível, ninguém, aprender a tocar violino numa semana. Um riso baixo e enigmático chegou pela linha. Há coisas sobre a tua família que ainda não sabes, minha querida. Coisas que talvez esteja na hora de lembrar. Quando Olivia desligou, ela não sabia que aquela ligação tinha acabado de mudar o curso da sua vida. Ela não sabia que dentro daquele pequeno apartamento nos subúrbios, a sua avó estava abrindo uma velha caixa de madeira que havia sido guardada por décadas, revelando um segredo que poderia transformar humilhação em triunfo se esta história te emocionou. Não te esqueças de te inscrever para acompanhar esta jornada de superação, porque amanhã, quando Olivia chegar à casa da avó, ela descobrirá algo que ninguém, especialmente o diretor Pierce, poderia ter imaginado. Algo que fará todos, na Maple Ridge School, questionarem suas próprias suposições e preconceitos sobre quem merece estar no palco e quem nasceu para brilhar. O que ninguém sabia era que aquele violino nas mãos certas não produziria apenas música, mas uma revolução que ecoaria muito além daquele auditório escolar. Na tarde seguinte, Olivia saiu do autocarro carregando o estojo do violino como se estivesse carregando uma bomba prestes a explodir nos corredores da escola.
Os sussurros a seguiam como cobras venenosas. Ela não tem chance, vai ser hilário, não posso perder. Cada palavra era uma agulha perfurando a sua determinação durante a aula de inglês. Olivia encontrou um bilhete dobrado no seu livro ensaio para o desastre desta noite. Podemos gravar para a posteridade risos abafados e romper a atrás dela. Ela amassou o papel sem se virar. O seu único consolo era o olhar solidário da Sra. Moore, que se aproximou discretamente no final da aula. Olivia. O que o diretor Pierce fez foi hesitar procurando as palavras certas extremamente inadequadas. Posso tentar falar com o conselho escolar. Não se preocupe, professora. Olivia respondeu com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Vou tocar. Não da maneira que ela espera, mas vou. A professora olhou para ela com curiosidade. Já tocou violino antes? Olivia balançou a cabeça negativamente. Mas a minha avó pode ajudar. Ao chegar à pequena casa da avó nos subúrbios, Olivia foi recebida com um abraço silencioso. A casa cheirava a ervas secas e mel, um aroma que sempre a fazia sentir segura. A avó Eleanor Carter, aos 78 anos, mantinha a postura ereta e os olhos brilhantes de uma mulher com metade da sua idade. Mostra-me esse violino, e disse Eleanor levando-a para a sala de estar. Quando Olivia abriu o estojo, a avó ficou imóvel como se tivesse visto um fantasma. Avó, o que foi? Eleanor tocou o instrumento com reverência, os dedos enrugados deslizando sobre a madeira, polida. Esse violino, murmurou ela, é um gueri. Provavelmente vale mais do que toda a escola. Que relíquia, criança. Deram-te um instrumento que vale uma fortuna para te humilhar. Eleanor riu amargamente, irônica por terem escolhido Olivia. Antes que Olivia pudesse perguntar o que aquelas palavras significavam, a avó levantou-se e dirigiu-se a uma estante, atrás da qual tirou uma pequena caixa de madeira esculpida e, ao abri-la, Olivia viu uma fotografia amarelada de uma jovem negra em traje formal, segurando um violino num grande palco. Quem é ela? Perguntou Olivia, embora já suspeitasse da resposta. Eu, respondeu Eleanor. Berlim, 1962. Antes do teu avô. Antes de ti, antes de tudo mudar. Olivia olhou da foto para a avó incrédula. Tu eras violinista? Não apenas qualquer violinista, querida. Fui a primeira mulher negra a tocar como a Filarmônica de Berlim. A voz dela tremeu ligeiramente até ao acidente. Ela estendeu as mãos, mãos que Olivia sempre conhecera como fortes e gentis, e pela primeira vez Olivia reparou nas cicatrizes que cruzavam os dedos e as palmas das mãos. Um incêndio num hotel durante uma digressão pela Europa. Salvei o violino, mas perdi a minha carreira. Eleanor pegou no instrumento da escola com renovada determinação. A música nunca me abandonou. Mesmo quando os meus dedos já não conseguiam dançar pelas cordas. Ensinei. Treinei alguns dos melhores músicos deste país, embora poucos o saibam. Os seus olhos encontráramos de Olivia. E agora vou ensinar-te, avó. É impossível. O concerto é daqui a 6 dias. Eleanor ajustou o violino sob o queixo com a graciosidade de décadas de prática. Não vou ensinar-te a ser violinista, vou ensinar-te a sobreviver. Esse princípio e o seu jogo cruel. Os seus olhos brilhavam com determinação. Há maneiras de tocar violino que ninguém naquela escola jamais ouviu. Nos 4 dias seguintes, Olivia praticou até as mãos doerem. Eleanor era uma professora exigente professora, mas também paciente. Ela não ensinava técnicas tradicionais, mas algo diferente, algo único. Isto não é Vivaldi, explicou ela. É sobrevivência, é resistência, é a nossa história. Na quinta-feira, um dia antes do concerto, o diretor Pierce interceptou Olivia no corredor, ansioso pelo amanhã. Menina Carter, o seu sorriso era gelado. Ouvi dizer que tem praticado admiravelmente, embora inutilmente. Estarei pronta, diretor. Olivia respondeu calmamente. O sorriso do diretor vacilou por um momento. Receio que houve uma pequena mudança. O superintendente do distrito estará lá junto com alguns patrocinadores importantes. A sua apresentação abrirá o evento.
O seu tom era doce, mas os seus olhos eram calculistas. Para que todos possam apreciar a Olivia, ela sentiu o estômago afundar. Abrir o concerto com o superintendente presente. O diretor estava a aumentar a pressão, garantindo que a sua humilhação seria ainda mais pública. Também vou precisar do violino de volta esta noite para afinar. Pierce continuou a estender a mão. Política da escola para instrumentos valiosos. O pânico cresceu no peito de Olivia. Sem o seu violino, ela não seria capaz de praticar na noite anterior ao concerto. A estratégia era clara: sabotar qualquer preparação que ela pudesse ter feito. Sinto muito, diretora. Olivia respondeu, dando um passo para trás. A minha avó disse que é melhor eu ficar com o instrumento até a apresentação para me familiarizar com ele. O rosto do diretor Pierce endureceu. Isso não é um pedido, senhorita Carter, é uma ordem. Naquele momento, o professor Moore apareceu no corredor. Há algum problema aqui? Nenhum problema, respondeu Pierce rapidamente. Estamos apenas a discutir detalhes do concerto de amanhã. Ela lançou um último olhar para Olivia. Espero ver esse violino na minha secretária até o final do dia, Sr. Carter. Caso contrário, a sua participação será cancelada por insubordinação. Enquanto o diretor se afastava, Olivia sentiu o peso da derrota. Como poderia apresentar-se sem um instrumento para praticar? Como poderia enfrentar o superintendente, os patrocinadores e toda a escola semestrar totalmente preparada, à noite com lágrimas nos olhos? Olivia explicou a situação à sua avó Eleanor, que ficou em silêncio por um longo momento. Depois, sem dizer uma palavra, caminhou até o armário e tirou uma caixa velha coberta de poeira. Quando a abriu, a luz da lâmpada refletiu no mais lindo violino que Olivia já tinha visto. Meu Stradivarius, disse Eleanor suavemente. Não toco desde o acidente. Talvez seja a hora de ele cantar novamente. Um plano começou a se formar em suas mentes. Um plano que a diretora Pierce jamais poderia ter previsto. Um plano que transformaria a humilhação em algo muito mais poderoso. O que a diretora não sabia era que, ao tentar silenciar Olivia, ela havia despertado o legado de uma familiar que conhecia o poder transformador da música. E amanhã, quando Olivia subisse ao palco, não seria apenas uma aluna enfrentando uma injustiça. Seriam gerações de resistência finalmente ganhando voz e toda a escola aprenderia uma lição que nunca esqueceria. A manhã do concerto da primavera chegou com um céu cinzento e ameaçador, enquanto os alunos se aglomeravam no auditório da escola. Olivia esperava nos bastidores, com o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Ao seu lado, a professora ajustou o lenço com nervosismo. Não precisas de fazer isto, sussurrou ela. Posso impedir tudo, denunciar o abuso de autoridade ao superintendente. Olivia ergueu o estojo do violino da avó, não o da escolar que o diretor Pierce tinha confiscado. Não, professora. Algumas humilhações precisam ser enfrentadas de frente. Do outro lado da cortina, o diretor Pierce aproximou-se do microfone e disse: Bem-vindos ao nosso concerto anual de primavera. Estamos honrados com a presença do superintendente Williams e representantes da Fundação Harris, cujo generoso apoio financeiro sustenta os nossos programas artísticos. Olivia espreitou através da cortina na primeira fila. Homens de fatos escuros tomavam notas. Patrocinadores importantes, doadores, pessoas com poder para moldar o futuro da escola e da carreira da diretora Pierce. Para abrir o nosso evento, Pierce continuou. Temos uma apresentação especial, o resultado da nossa nova abordagem disciplinar que transforma o mau comportamento em oportunidades de crescimento. A menina Olivia Carter irá mostrar-nos como uma semana de prática pode transformar uma aluna problemática. Risos educados ecoaram pelo auditório. A diretora sorriu satisfeita com a humilhação que havia orquestrado. E agora, por favor, deem as boas-vindas a Olivia Carter, enquanto ela caminhava para o centro do palco. Olivia sente a cada olhar como um peso. Ela viu sorrisos condescendentes, as expressões de falsa simpatia, os telemóveis levantados para gravar o seu momento de fracasso. Ela viu a diretora Pierce sentada na primeira fila com
o triunfo já brilhando nos seus olhos frios antes de começar. Olivia disse ao microfone com a voz mais firme do que esperava. Gostaria de convidar alguém para se juntar a mim. A diretora Pierce franziu a testa. Isso não tinha sido planeado. Uma senhora idosa com uma postura elegante entrou pelo lado oposto do palco. Ela estava vestida com um impecável terno azul marinho, os cabelos grisalhos presos num coque perfeito algo. Na sua presença, a dignidade com que se movia, o olhar desafiador levou o auditório a um silêncio completo. Minha avó, Eleanor Carter, Olivia apresentou. Ela será minha mentora hoje. Eleanor acenou educadamente para o público, seus olhos encontrando brevemente os da diretora Pierce, que parecia confusa com a mudança no seu cuidadoso plano de humilhação. Senhorita Carter, a diretora interrompeu, levantando-se. Isso não foi autorizado. E onde está o violino da escola na sua secretária, diretora? Exatamente onde pediu, respondeu Olivia calmamente. Vou usar outro instrumento. Naquele momento, Olivia abriu o estojo antigó que trazia consigo, revelando um violino de madeira avermelhada que brilhava sob as luzes do palco como uma joia rara. Um murmúrio de admiração percorreu os músicos mais experientes da orquestra. Isso é contra as regras, Pierce protestou, aproximando-se do palco. Tem de usar o instrumento fornecido pela escola, disse um dos homens de fato, superintendente Williams. Olivia presumiu, inclinando-se para a frente com interesse. É um Stradivarius? Perguntou ele, ignorando a diretora. Eleanor sorriu. Sim, senhor, especificamente, o Stradivarius Carter de 1721. Achei que seria apropriado para a minha neta usá-lo hoje. O rosto do diretor Pierce ficou visivelmente vermelho. Carter. Você não é Eleanor Carter Williams, confirmou a idosa com um brilho nos olhos. Primeira violinista da Orquestra Filarmônica de Londres durante 15 anos antes do acidente, mas presumo que saiba disso, sendo um dedicado professor de música. Um silêncio atordoado caiu sobre o auditório. Olivia viu a expressão de vários adultos mudar, de condescendência para choque absoluto. Um dos patrocinadores inclinou-se para sussurrar algo ao superintendente, que acenou com a cabeça em concordância. Se não se importar, diretora, Eleanor continuou. Eu gostaria de explicar ao público exatamente o que a minha neta enfrentou nesta escola, como você usou um instrumento que vale mais do que o seu salário anual para humilhar publicamente uma aluna por questionar a falta de diversidade cultural no seu currículo. A diretora Pierce parecia estar a engolir gelo. Isso é completamente inadequado, superintendente Williams. Eu sugiro que nos sentemos e ouçamos, interrompeu o superintendente com o olhar agora fixo em Pierce. Aparentemente temos muito a aprender hoje. Eleanor posicionou-se ao lado de Olivia, ajustando gentilmente o seu braço. Lembre-se do que praticamos, sussurrou ela. Não toque para eles, toque para mim, toque para a sua história, Olivia. Respirou fundo e posicionou o Stradivarius sob o queixo. As primeiras notas que emergiram do instrumento lendário foram hesitantes, mas claras. Não a melodia clássica que todos esperavam, mas algo diferente, algo que a sua avó lhe tinha ensinado, uma melodia antiga transmitida através de gerações. Desde as plantações do sul profundo, até aos palcos mais prestigiados do mundo. Pouco a pouco, a sua confiança cresceu. O violino não era apenas um instrumento nas suas mãos, era uma voz, a voz da sua avó, a voz de todos aqueles que vieram antes dela, que sofreram humilhações maiores do que as dela e ainda assim criaram beleza. Quando a última nota soou, o auditório ficou completamente em silêncio. Então, da última fila, alguém começou a aplaudir. Logo toda a plateia estava de pé, alunos, professores, patrocinadores, todos, exceto a diretora Pierce, que permaneceu sentada, seu império de intimidação desmoronando diante dos seus olhos. O superintendente Williams foi o primeiro a chegar ao palco, ignorando completamente a diretora Pierce, Sra. Carter Williams. Esta é uma honra inesperada. Seu legado musical é extraordinário e a sua neta, ele sorriu para Olivia, claramente herdou o seu talento e coragem.
A diretora Pierce finalmente recuperou a voz e tentou uma última manobra. Isso foi obviamente ensaiado para criar um espetáculo. Senhorita Carter desrespeitou ordens diretas e fugiu a diretora Pierce. O superintendente interrompeu seca. Sugiro que saia agora. Temos muito a discutir sobre a sua conduta, mas este não é o momento, nem o lugar. Enquanto a diretora saía furiosa do auditório, Eleanor abraçou Olivia no palco. Não se limitou a tocar, querida. Sussurrou-lhe ao ouvido. Disse a verdade, e a verdade, quando tocada do fundo da alma, é mais poderosa do que qualquer preconceito. O que começou como uma armadilha para humilhar Olivia, transformou-se num momento de redenção. Não só para ela, mas para muitos outros alunos que tinham sofrido em silêncio sob o regime do diretor Pierce. O que ninguém poderia ter prever, nem, mesmo Olivia, era como aquele simples ato de resistência musical não só mudaria o seu futuro, mas abalaria os alicerces de todo o sistema educativo da cidade. Porque às vezes a revolução não vem com gritos de protesto ou punhos levantados. Às vezes vem nas delicadas notas de um violino tocado por mãos que se recusaram a tremer diante da injustiça. Nas semanas que se seguiram, a escola Maple Ridge tornou-se o epicentro de uma transformação que ninguém poderia ter previsto. A apresentação de Olivia não tinha sido apenas um momento de redenção pessoal, foi o gatilho para uma avalanche de mudanças há muito esperadas. 3 dias após o concerto, o conselho escolar convocou uma reunião de emergência. O vídeo da apresentação de Olivia, gravado por dezenas de celulares de alunos, se espalhou pela internet como fogo. A manchete dizia tudo. Diretor usa violino como arma de humilhação racial e a lenda da música. Eleanor Carter Williams revela. Preconceito sistêmico em uma escola de prestígio no corredor da escola Alma Nova. Olivia caminhava com a cabeça erguida não. Era a arrogância. Era a postura de alguém que finalmente encontrou o seu lugar no mundo. Ela se demitiu, anunciou a senhora Mais encontrando Olivia durante o recreio. Diretor Pierce. E não foi por escolha própria. A notícia não trouxe alegria a Olivia. Apenas uma sensação de justiça silenciosa. O que vai acontecer agora? O conselho escolar nomeou um diretor interino, explicou Moore. E adivinhem quem eles convidaram para reformular o programa de música da escola? O seu sorriso dizia tudo. A sua avó está a pensar em aceitar. Naquela tarde, quando Olivia entrou na aula de história, algo tinha mudado. Não era apenas o olhar, agora respeitoso em vez de condescendente. Eram os novós nos murais, o mês da história negra celebrando artistas esquecidos, e no centro, uma foto da sua avó nos seus dias de glória no palco da Filarmônica de Londres. Sabia que a sua atuação foi vista mais de 3 milhões de vezes? Perguntou Jasmine, uma rapariga que nunca tinha falado com Olivia antes. O meu pai é violinista amador e praticamente chorou quando ouviu o nome da sua avó. Ele disse que ela é uma lenda viva, disse Jasmine, uma rapariga que nunca tinha falado com a Olivia antes. O meu pai é violinista amador e quase chorou quando ouviu o nome da sua avó. Ele disse que ela é uma lenda viva, disse Jasmine, e a Olivia sorriu, emocionada. Depois da aula, o superintendente Williams estava à espera na sala de orientação com 2 representantes da prestigiada Academia Juilliard. Menina Carter, começou ele formalmente. Estas pessoas vieram especialmente para a conhecer e para lhe fazer um convite. Temos um programa de verão para jovens talentosos. Depois de ver a sua apresentação, e claro, com a recomendação da sua avó, gostaríamos que participasse com uma bolsa integral. Olivia piscou os olhos, confusa, mas mal conseguiu tocar o que ela tinha demonstrado. Piscou confusa. Mas eu mal sei tocar o que você demonstrou. Não foi técnica, explicou o homem ao lado dela. Foi alma. Algo que não podemos ensinar. O resto nós podemos. Quando Olivia chegou a casa naquela noite, encontrou a avó sentada na sala de estar com o velho Stradivarius no colo e ao lado um segundo violino, mais pequeno, mais novo, mas com um acabamento bonito. Isto é teu ágora, disse Eleanor, oferecendo o instrumento. Para começares a tua própria jornada. Avó, eu não sou violinista, protestou Olivia.
Foi apenas para sobreviver àquela situação. Eleanor sorriu com os olhos brilhando de sabedoria. A música não entrou nas nossas vidas porque a procurávamos, querida. Ela encontrou-nos quando mais precisávamos. Foi assim comigo e agora contigo. Ela pegou um envelope da mesa. Isso também chegou hoje da Fundação Harris dentro de um cheque considerável e uma carta oficializando a criação da Bolsa Eleanor e Olivia Carter para a diversidade nas artes concedida anualmente a estudantes de minorias com talentos inexplorados. Olivia sentou-se sentindo o peso da mudança que tinha provocado, finalmente resolvendo tudo isto porque eu não desisti de tudo isto. Corrigiu-a a avó. Porque tocaste a tua própria música quando o mundo queria silenciar-te. É mais difícil ser o primeiro violino a quebrar o silêncio do que o 100º a juntar-se à orquestra. Na semana seguinte, durante a primeira aula do novo programa de música ampliado da escola, Olivia observava do fundo da sala enquanto a avó explicava os fundamentos do ritmo a uma turma diversificada e atenta. No corredor, um cartaz recém-instalado anunciava Eleanor Carter Williams Art Center. Estranho, não é, professor Amor? Apareceu ao seu lado. Como algo tão cruel pode às vezes abrir as portas para algo tão bonito? Olivia assentiu olhando para a avó, agora não apenas como sua família, mas como seu legado. Acho que é assim que mudamos o mundo. Não necessariamente lutando contra o que está errado, mas mostrando o que está certo de uma forma que não pode ser ignorada. Na parede oposta, um cartaz recém-colocado citava Martin Luther King, Jr. As nossas vidas começam a terminar no dia em que nos calamos sobre as coisas que importam. Olivia sorriu, pensando em como, uma semana antes, tinha entrado naquela escola sentindo-se pequena e invisível. Agora compreendia que nunca tinha estado sozinha. Ela carregava no sangue a força e o talento de gerações que esperavam pelo momento certo para se manifestarem. A música não era apenas notas e cordas. Era encontrar a sua voz quando o mundo tenta silenciar-nos. Era sobre transformar a humilhação em poder, o preconceito em oportunidade, e o silêncio numa melodia que ecoa muito além das paredes da escola. Esta história lembra-nos que cada um de nós carrega legados invisíveis, talentos, histórias e forças que talvez ainda não conheçamos, mas que emergem justamente quando mais precisamos,